Muito boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de história. Com vocês agora o nono ano, certo, pessoal? Galerinha, espero que vocês estejam bem, que sua família esteja bem. Espero que estejam também, assim como eu, em casa para enfrentar essa pandemia, né? Já que é a única coisa que temos a fazer. Mas não se preocupe, mais uma vez a nossa espécie vai se sobressair. Tenho fé nela também, em Deus e nos nossos cientistas, que enfrentaremos juntos e sairemos dessa. Porque estou com muita saudade de estar com vocês em sala de aula, certo? Convivendo, aprendendo e ensinando, todos juntos. Mas vamos lá. Nessa nossa primeira aula, nós vamos trabalhar o tema 1 da unidade 2. A unidade 2 ela vai abordar a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. São dois eventos que ocorreram nos primeiros anos do século XX e que mudaram totalmente a história da humanidade, foram divisores na história da humanidade. Hoje em dia, o termo guerra ele é bem familiar para vocês, porque infelizmente vem ocorrendo sempre em alguma parte do mundo, né? Sem falar das guerras que vivemos internamente, contra drogas, contra a criminalidade e a violência. Mas enfim, já o termo revolução, ele parece que ficou um pouco assim no passado, parece que nunca nem existiu. Nessa unidade também iremos estudar a Revolução Russa, que foi a implantação de um governo socialista baseado nas ideias do Karl Marx, do Friedrich Engels, certo? Mas iremos começar pela Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá, vamos de tema 1, ok? A virada do século XIX para o XX, ela foi marcada por grandes mudanças, por transformações, né? Se vivia a segunda fase da Revolução Industrial, o invento do motor a combustão interna, do automóvel, energia elétrica, telégrafo, telefone, e a Revolução Industrial agora não estava mais apenas na Inglaterra, se espalhava. E isso gerava um conforto, uma comodidade muito grande, né? O período também de vanguardas no mundo das artes. Era chamada Bela Época ou Belle Époque, né? Dependendo aí da pronúncia. Mas enfim, galerinha. Isso só para as burguesias dos países, dos principais reinos, daqueles mais desenvolvidos, aqueles verdadeiros impérios. Vocês lembram que no final do 19 rolou uma parada conhecida como neocolonialismo, né? Fruto do imperialismo, da disputa por mercado, por acesso à matéria-prima, mercado consumidor, que foi a partilha da África e da Ásia pelas potências europeias, certo? Isso está intimamente ligado com a Primeira Guerra Mundial. Enquanto Inglaterra e França ficaram com a maior parte das colônias na África, a Alemanha e Itália ainda estavam se unificando, né? A Alemanha se unifica em 1871 a partir do Bismarck da Prússia, certo? E a Itália só em 1882. Como elas se unificaram tardiamente, chegaram atrasadas nessa corrida. Isso vai ser um dos motivos que vão levar à Primeira Guerra Mundial, que na época era conhecida como a Grande Guerra, né? Ninguém sabia que haveria uma segunda, para que chamá-la de primeira. Então vamos lá. Muita gente acha que o motivo da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinand, ou Franz Ferdinand, certo? Em uma visita que ele fez à Bósnia e Herzegovina, um território que ele havia anexado. O território dos Balcãs já era fruto de disputas desde o século XIX, pelo Império Turco-Otomano, pelos alemães querendo formar um povo, a União dos Povos Germânicos, e também pelo povo da Sérvia, que queria fazer também a União dos Povos Eslavos, e nesse momento eles tinham apoio da Rússia, né? Então, muitas disputas ali. No dia 28 de junho, o assassinato do Franz Ferdinand, em 1914, ele foi apenas o estopim, a faísca num enorme barril de pólvora que era a Europa, certo? Foi só o clique seco de um gatilho de uma arma que já queria disparar há muito tempo. Por quê? Vamos entender aqui. Com a segunda fase da Revolução Industrial, nós não tínhamos apenas agora a Inglaterra como principal potência industrializada, nós tínhamos aí a França, certo? E mais perto ainda da Inglaterra, nós tínhamos a Alemanha, isso mesmo. Mesmo que a Alemanha tenha se unificado em 1871, nessas três últimas décadas do século XIX, ela já consegue chegar a um nível de industrialização altíssimo e muito rápido, já concorrendo de igual para igual com a Inglaterra. E eles disputavam o quê? Mercado consumidor, principalmente. E como eu estava dizendo a vocês no comecinho desse vídeo, a Alemanha chegou atrasada na corrida que foi o neocolonialismo, certo? E começou disputas por territórios na África, na Ásia. Então já era essa tensão
por conta do imperialismo que se vinha presente desde o século XIX, essa tensão buscando o mercado, buscando a hegemonia política e econômica, querendo mostrar quem era o mais desenvolvido, querendo adquirir mais lucro com o mercado. Além disso, nós tínhamos um revanchismo muito forte na Europa. Nós tínhamos a França, que não aceitava de jeito nenhum ter perdido a Guerra Franco-Prussiana em 1870, onde a França foi derrotada pela Prússia e acabou perdendo dois territórios muito importantes, a Alsácia e a Lorena, que eram muito ricos em ferro e carvão. E, convenhamos, né, ferro e carvão era o principal motor dessa revolução industrial, né? Eram as principais matérias-primas utilizadas nessa época. Então nós tínhamos aí a disputa imperialista, né, por mercado consumidor, essas tensões entre esses países, Inglaterra, Alemanha, certo? Além disso, o revanchismo do passado, a França que não aceitava de jeito nenhum, né? Podendo a gente dizer para a França, aceita que dói menos, mas não, a França não aceitava. Além disso, nós tínhamos um nacionalismo muito forte, né? O nacionalismo que vai surgir lá com o Napoleão, a ideia de pertencer a uma nação e ter orgulho dessa nação, certo? E não adianta só ter orgulho da sua nação, você também tem que ofender o estrangeiro, né? Vai surgir aí um sentimento de xenofobia também, antes mesmo de se ter essa compreensão do próprio termo de xenofobia. Mas era um ódio ao estrangeiro e enaltecer o seu país, a sua nação, o seu idioma, né? Um nacionalismo exacerbado. Então nós temos várias características que vão montando esse barril de pólvora. Disputa imperialista, revanchismo do passado, nacionalismo exacerbado. E como a gente estava vivendo uma fase muito forte da Revolução Industrial, esses países começaram a investir muito na indústria bélica, na fabricação de armamentos, na fabricação de munições e um emprego muito grande de tecnologia para a guerra, tecnologia armamentista, certo? Esses países, um após o outro, foram criando também o serviço militar obrigatório, criando um exército regulamentar, bem armado, bem treinado, fazendo com que ficasse aquele climão na Europa de pré-guerra, né? Que ficou conhecido até como paz armada, que ninguém se ataca com medo do inimigo revidar, e eles sabiam que todos os países estavam muito bem preparados, certo? Estão conseguindo compreender, estão acompanhando bem, qualquer dúvida é só avisar, ok, galerinha? E aí, como eu ia dizendo a vocês, a Europa era esse barril de pólvora, disputa imperialista por mercado consumidor, revanchismo do passado, certo? Nacionalismo exacerbado, corrida armamentista, né, que gerou a paz armada, e aí também teve a formação de blocos econômicos, políticos e militares, né? A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império e Reino da Itália, e a Tríplice Entente, que era formada por Inglaterra, França e Rússia, né? E isso ia dando aquela cara de racha, de divisão, que já era bem evidente na Europa, né? Ok, galerinha? E aí o que acontece? Com a morte do Francisco Ferdinand, o Franz Ferdinand, no dia 28 de junho de 1914, ele vai ser aquela fagulha nesse barril de pólvora que já estava desenhado, né? Disfarçado com a bela época. Mas enfim, o Império Austro-Húngaro vai exigir da Sérvia retratação, vai fazer algumas exigências, a Sérvia não atende. E em 28 de julho, um mês após a morte do Francisco Ferdinand, do arquiduque do Império Austro-Húngaro, eles vão declarar guerra à Sérvia. A Rússia apoiava a Sérvia, vai declarar apoio à Sérvia. A Alemanha, por sua vez, faz parte da Tríplice Aliança, né, junto ali com o Império Austro-Húngaro. E vai começar essas declarações de guerra. E um conflito que é europeu logo toma proporções mundiais, globais. Por quê? Porque nós temos colônias na África e na Ásia que pertencem a esses países europeus, né? Pertencem, né? Como se não tivesse o próprio povo ali vivendo. Mas enfim, começa como um conflito europeu e vai se espalhando, se tornando um conflito com características globais, certo? A Alemanha quis logo invadir a França, passando pela Bélgica, por Luxemburgo, enfrentou uma pequena resistência que deu tempo de sobra para a França se organizar, certo? A Inglaterra também vai entrar na guerra quando a Alemanha invade a Bélgica, e aí acaba todos os continentes envolvidos, até o Brasil participa da Primeira Guerra Mundial, né, gente? E a guerra demorou bastante, né? Uma guerra que começa em 1914 e vai até 1918. Ninguém esperava que a guerra durasse tanto tempo, ninguém preparou assim abastecimento de alimentos, reservas de alimentos, ninguém estava esperando que a guerra durasse muito.
Para vocês terem uma ideia, no início todo mundo estava muito empolgado por aquela questão que eu disse a vocês do nacionalismo, todo mundo com muito orgulho do seu país, da sua nação, todo mundo achava que ia lá para a guerra, ia vencer, derrotar o inimigo e pronto. Mas com esse desenvolvimento dos armamentos, eles não podiam mais ficar naquela linha de frente, o inimigo contra o outro, atirando um no outro. E logo desenvolveu-se a guerra de trincheiras, né? Que eram enormes valas estreitas, cavadas, principalmente na divisa do território, para conter o avanço inimigo. E aí o inimigo também fazia uma trincheira ali em frente, para evitar que um atacasse o outro. E no meio, entre uma trincheira e outra, ficava a terra de ninguém, né? Que eles colocavam minas terrestres, eles colocavam arame farpado, metralhadoras, certo? Isso fez com que a guerra se estendesse bastante. E uma guerra também considerada terrorista, porque eles massacraram muito a população civil dos países envolvidos. Nessa guerra não bastava mais você derrotar o exército inimigo, você tinha que matar a população do país inimigo, tinha que destruir as cidades. É muito triste isso, chegando a um número de 30 milhões de mortos ou mais. Nessa guerra a gente viu o uso de submarinos, tanques blindados, aviões usados na guerra, uma evolução muito grande em termos de armamentos, certo, galerinha? Uso de armas químicas também, gás lacrimogênico ou gás mostarda, certo? E as armas químicas eram proibidas em guerra desde o século XIX, mas quem tá nem aí, né? É guerra, tudo vale. Então a guerra devastadora, que tem a frente ocidental ali entre Alemanha e França, mas também ocorre em outras partes do globo, né? Porque a gente vai ter um envolvimento de vários países, então todos os continentes vão ter países envolvidos na Primeira Guerra, ou por serem colônias, ou por terem interesses econômicos ameaçados, já que seus aliados estavam em guerra, então se torna uma guerra de proporções globais, certo, gente? E deixando aqui um recado para vocês, né, que é uma frase que eu gosto muito quando eu estou ensinando sobre guerras, né, que ela diz o seguinte: a guerra é travada por jovens que não se conhecem, não se odeiam, mas se matam, obedecendo ordens de homens velhos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam. Tá certo? Deem uma olhada nesse vídeo, assistam ele, leiam o tema 1. Já já eu vou estar colocando para vocês a atividade do tema 1, certo? Estudem, aprendam, descansem, se cuidem, cuidem de suas famílias. Fiquem em casa, tá certo, gente? Saudades de vocês. Beijo no coração.